Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então, como eu disse para vocês, nesse terceiro bimestre a gente vai estudar bastante os substantivos, tá bom? E como eu expliquei na aula anterior, os substantivos, eles se dividem em algumas classes, tá joia? Então, a gente tem no comecinho lá que a gente estudou os substantivos e aprendeu que substantivo é aquela palavra que dá nome a tudo, né? Tudo, tá? E aí, depois, na outra aula, a gente aprendeu que a gente pode dividir eles em uma coisa ou outra, né? Então, nós começamos com os substantivos próprio ou comum. Como eu expliquei para vocês, ele vai ser uma coisa ou outra. Como definição, ele é próprio ou ele é comum. Por quê? Ou ele dá nome para objetos, para veículos, para tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, tudo que faz parte do nosso dia a dia, que são os objetos, e nós chamamos de substantivos comuns. Aqueles que dão nome a pessoas, lugares, países, cidades, lojas, são substantivos próprios. E nós aprendemos que todos os substantivos próprios, eles têm, turma, é regra, que ser escritos com letra maiúscula, porque são nomes, né? Nomes de pessoas, nomes de cidades, de países, de estado, nome de lojas, nomes. Então, eles têm que ser escritos com letra maiúscula, isso é uma regra, tá joia? Outra coisa, hoje nós vamos ver os substantivos divididos pelo gênero. O que é gênero? Olha, uma palavra, né, mais ou menos estranha e que talvez muita gente não saiba. O gênero, ele quer dizer se é feminino ou masculino. Então, vamos lá. Eu posso ter um substantivo que é próprio ou comum. E agora, ele também pode ser feminino ou masculino. Nós vamos classificar os substantivos pelo seu gênero, se ele é do gênero feminino ou do gênero masculino. Bem, diferente dos substantivos pela sua denominação no comecinho que a gente viu, que é o substantivo próprio ou substantivo comum, o substantivo pelo gênero, masculino ou feminino, ele tem algumas regrinhas. Na verdade, são 3 regrinhas que nós vamos aprender hoje nessa videoaula, tá joia? Então, o primeiro caso que a gente vai estudar, ele é bem simples, vocês não vão ter dificuldade. É só prestar atenção nas palavrinhas, tá? Então, nesse primeiro caso, o que acontece? O substantivo, ele não tem nem gênero masculino, ele não tem o seu contrário no gênero masculino ou feminino. Como, por exemplo, se eu falar para vocês o gato, né? Se eu falo gato, gata. Se eu falo galo, galinha. Mas existem algumas palavras que vocês vão falar para mim. Sora, mas não tem. Como que eu vou colocar? Por exemplo, se eu pego a palavra panela, não existe uma palavra no gênero masculino para panela. Não existe um panelo, né? Então, como que eu vou definir se está no feminino ou no masculino? Eu vou definir com o artigo. Artigo é como a gente chama a letrinha A e a letrinha O. Ele vem para identificar se essa palavra é feminina ou se ela é masculina. Se na frente dela vier o O, ela é uma palavra do gênero masculino. Se na frente dela eu colocar o A, ela é uma palavra do gênero feminino. Panela. Eu falo o panela ou a panela? Eu falo a panela. Então, o A vai identificar a panela como sendo do gênero feminino e não do masculino. Esses são substantivos que eles vão ter um gênero só. Eles só vão fazer parte de um gênero. Ou eles serão femininos ou eles serão masculinos. E como eu identifico isso? Com o artigo que vai vir na frente deles. Ou a letra O ou a letra A. Elas vão identificar se é do gênero masculino ou feminino. Exemplo, relógio. O relógio. Não existe a relógio.
Então, se é o relógio, relógio é uma palavra masculina. Laranja, a laranja. Se ela vem o A na frente, ela é uma palavra do gênero feminino. Papel, o papel. Se eu falo o papel, vem a letrinha O, ele é uma palavrinha do gênero masculino. Nesse caso, como eu já havia dito, nesse primeiro caso, as palavras não têm os dois gêneros. Ou ela é feminina, ou ela é masculina. A gente tem que ter muita atenção para não misturar. Eu vou apagar aqui e volto com o segundo caso para vocês. Agora, no nosso segundo caso, nós vamos falar sobre os substantivos que vão ter, sim, os dois gêneros. Então, eles vão ter uma palavra para identificar o gênero feminino e uma palavra para identificar o gênero masculino. Quando eu digo palavra, eu digo substantivo. Então, quando eu quiser falar sobre uma pessoa do gênero feminino, terei um substantivo. Quando eu quiser falar de uma pessoa no gênero masculino, eu terei outro substantivo diferente para identificar essas duas pessoas, né? Ou objetos ou animais. Então, olha lá, para vocês terem noção, olha só os exemplos. Caneca. Existe o seu masculino, que é caneco, certo? Cantora, cantor. Professora, professor. E isso a gente aplica também nos animais, também nas pessoas. Alguns nomes, eles têm o feminino e o masculino, como por exemplo, Paula, Paulo, né? Entre outras palavras, como eu já falei para vocês. Isso a gente depois vai pesquisar e com as atividades a gente vai acabar tendo uma quantidade enorme de palavras que a gente vai saber o feminino e o masculino, tá joia? Então, o segundo caso, coloquem na cabecinha de vocês. No primeiro caso, a palavra, ela não tinha os dois gêneros. Ou ela era feminina ou ela era masculina. E eu só consegui identificar o gênero utilizando a letrinha O ou a letrinha A. Então, se eu falo a parede, parede é um substantivo feminino. Se eu falo o carro, carro é um substantivo masculino. E eles não vão ter a palavra no outro gênero. Não existe um paredo e não existe uma carra, né? Eu só vou identificar em um gênero apenas. No segundo caso, eu terei duas palavras, dois substantivos diferentes para identificar o gênero feminino e o gênero masculino, certo? Voltamos com o terceiro caso. Então, voltamos com o nosso terceiro caso sobre os substantivos quando estamos falando de gênero, masculino ou feminino. Então, nós vamos ter os nomes de alguns animais que não têm a sua variação no feminino e masculino. Só que quando falamos de animais, precisamos identificar se estamos falando de animais que são macho ou fêmea. Então, turminha, o que aconteceu com essas palavrinhas? Para a gente identificar se estamos falando de um animal macho ou fêmea, nós vamos utilizar as palavras macho e fêmea. Alguns substantivos que dão nome a animais, a gente consegue ter ele nas duas formas, né? Variando o gênero. Como eu já falei para vocês, eu consigo ter o cachorro e a cachorra, o cão, cadela, gato, gata, galo, galinha. Mas e aí quando eu falo da cobra? Não existe cobro, não é verdade? Não existe uma palavra que vá variar entre feminino e masculino. E cobra, se eu usar aquela regra do nosso primeiro caso do artigo, é a cobra. Se é a cobra, ela é feminina, por regra. Como que eu vou identificar o macho da cobra?
né? Quando eu estou falando sobre um animal e vou identificar se ele é do gênero feminino ou do gênero masculino. Mas o nome a gente não consegue identificar. Eu vou usar as palavras macho e fêmea. Então, a cobra macho, a cobra fêmea. O grilo macho, o grilo fêmea. O pássaro macho, o pássaro fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. Entre outros animais que depois a gente vai fazer uma listinha, tá joia? Então, turminha, as regras são essas. Vamos revisar novamente. Primeiro caso, não existe uma palavra para identificar o gênero feminino do gênero masculino desse mesmo objeto. Estamos falando de objetos, ok? Animais entram no terceiro caso. Então, nós estamos falando de objetos. A estante, não existe estanto. Então, eu vou identificar. E essas palavras, elas vão ter uma palavrinha em apenas um gênero. Não vai existir o feminino e o masculino. Ou ela é feminina ou ela é masculina. Não vou conseguir fazer essa flexão, né? Que é saber como que ela é no feminino e no masculino. Só vai existir uma palavrinha e ela vai estar ou num gênero ou no outro, certo? Como que eu identifico? Colocando o A ou o antes da palavrinha. Vou saber o gênero dela, tá joia? No segundo caso, falamos de palavras que aí sim, elas têm o seu feminino e o seu masculino. Elas vão ter uma palavra para identificar o gênero feminino, uma palavra para identificar o gênero masculino. No terceiro caso, falamos sobre animais. Animais que não têm duas palavrinhas que vão identificar, dois substantivos que vão identificar se é feminino e se é masculino. Como que eu vou identificar? Usando o macho e fêmea. Se é uma cobra macho ou se é uma cobra fêmea. Entenderam? Vocês têm que ter isso bem firme, bem colocadinho na cabeça. Qualquer dúvida, me chamem. Qualquer dúvida, revejam novamente o vídeo. É importante que vocês entendam muito bem como funciona essa flexão do substantivo masculino e feminino. Vamos guardar essas 3 regrinhas bem guardadinhas na cabeça e fazendo os exercícios a gente consegue colocar isso em prática e guardar e fixar melhor ainda na nossa cabecinha. Joia? Um beijo, fiquem com Deus.